Longe de mim ser juiz ou melhor julgador das personalidades políticas que se apresentam ao país. Mas o Brasil é um país cujo pacto federativo é muito frágil. Nós somos 27 estados. E as forças são muito desequilibradas entre eles. Eu vou lembrar que apenas as bancadas São Paulo, Rio, Minas Gerais e Bahia, somadas, são maior do que todo o restante do país. As coisas acontecem lá pelo Acre afora, por Roraima, lá pelo Centro-Oeste, se São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Bahia desejarem. É um pacto federativo quebrado. Antigamente, nós éramos Estados Unidos do Brasil. Aí algum anti-americano achou que nós estávamos copiando os Estados Unidos e transformou República Federativa do Brasil. Só que o pacto federativo não funciona tão bem. Caçaram as expressões e a força das constituições estaduais e a primeira coisa que fizeram foi reunir o caixa comum a todos como Caixa da União. Então, o mais importante para cada estado, o que é? Qualidade e expressão nas suas representações políticas. Porque ali sim, nós já sabemos de antemão que num Congresso com 513 deputados, na verdade, quem vai mandar não é mais do que os 30, 40, talvez até 50. Diferentemente do Senado, são 3 para cada estado, representando o estado. Mas só para vocês terem uma noção do que é a fraqueza da política e a dependência dos estados do Caixa da União, há uns anos atrás, antes desse atual presidente, o Banco do Estado de São Paulo quebrou. E quebra de banco no mundo é uma coisa gravíssima. O Barem, lá no Oriente, quebrou com $1 bilhão. Foi um desastre total. Abalou as estruturas inglesas. E aqui no Brasil, o Banco do Estado de São Paulo quebrou com $32 bilhões. Uma coisa que nós nem conseguimos compreender como é que acontece. Descobriu-se depois que, como era um banco estatal, do governo do Estado de São Paulo, o governador de então é quem nomeava a diretoria que fazia a política com o dinheiro do banco. Esse governador saiu, entrou outro, sucessor do primeiro, continuou a mesma política, nomeou outra diretoria, acabaram quebrando o banco lá com as políticas e com os eleitores paulistas. E o resultado é que um presidente paulista resolveu pagar os $32 bilhões da quebradeira do banco com dinheiro da União. Com dinheiro de quem? Nosso. De Minas Gerais, do Rio, da Bahia, do Piauí, do Amapá, do Amazonas. Um único homem protestou, o governo de Minas Gerais. Por coincidência, já citado nesse programa, Itamar Franco. Minas não concorda definitivamente com isso. Minas não concorda com esta forma de realizar e zerar um prejuízo deste tamanho de um banco quebrado politicamente no exercício financeiro de São Paulo. A resposta veio depressa. Não precisam se preocupar os outros estados da federação, porque o dinheiro não vai de graça. Nós ficaremos com o aeroporto de Congonhas para a União, ficaremos com diversos prédios na Avenida São João para a União. Quer dizer que hoje Minas, Bahia, os outros estados brasileiros têm um pedaço lá do aeroporto de São Paulo, tem pedaço de prédio lá dentro, tem uma vidraça de um novo prédio, como se isso interessasse aos demais estados carentes como nós. E o curioso é que os representantes mineiros e outros não acharam tão ruim. O que estava errado? A fragilidade do pacto, tão exposta dessa maneira, ou os nossos representantes que não foram à luta como deveriam ter ido? Muita gente orgulhosamente exibe Uberlândia como uma grande e a maior cidade do estado de Minas. Não foi bem Uberlândia que cresceu daquela maneira, e não foi aquela cidade. Ali foi um governo de uma ditadura militar, cujo representante civil se chamava Rondon Pacheco e que era de Uberlândia. Aí sim, o que podia levar para lá
e não ser distribuídas demais, era levado. Então eles tinham um homem forte, eles tinham um homem de expressão, além das fronteiras do seu município, que é o que nós, em Valadares, em nossa região, precisamos procurar. Alguém com força e expressão. Não choremos mais nossas mágoas. Vamos assumir a responsabilidade de encontrá-los. Boa noite, senhores.